o cansaço mental vem de quando não há uma relação direta entre o esforço que você coloca numa tarefa e o resultado que essa tarefa te traz. Então, às vezes, eu posso falar isso que eu tô aqui na Bahia, então vocês entendem, né? Porque lá em São Paulo tem que ficar traduzindo as coisas. Mas a gente fica correndo atrás do rabo, né? Vocês conhecem a expressão? A gente fica correndo. Pessoal que tá aí de fora assistindo, tá, gente? Qualquer coisa vocês falam no chat que a gente faz o translator aqui, tá? Porque o baianês é uma língua à parte. Então a gente corre atrás do rabo. A gente corre atrás do rabo. E isso gera um cansaço mental. Então, é muito importante que a gente coloque o nosso esforço na direção certa. E quando a gente fala em direção, antes de eu mergulhar no método, a gente tem que lembrar que não adianta você ter muita velocidade se você não tiver direção. Porque senão você tá... Ontem aconteceu isso comigo. Ontem eu tava tomando um café com um amigo, tinha um voo pra cá, e eu não sei o que aconteceu, o Waze, Google Maps pararam de funcionar. E eu fiquei rodando no Campo Belo, parecendo uma louca. Eu falava, mano, não consigo achar o aeroporto. Aí eu falei, bem, ficar rodando só vai me fazer perder mais tempo, né? Aí eu parei o carro, vi um policial passando, eu falei, moço, chega aqui, né? Como que eu chego no aeroporto? Então, de vez em quando, a gente tem que fazer essas paradas. O dia de hoje é uma parada estratégica. É um dia onde você para poder refletir sobre a sua direção. E aí eu quero fazer aquela pergunta que sempre quando eu faço uma mentoria, eu faço essa pergunta para as minhas mentoradas. E a pergunta é, qual é seu número? Qual é seu número? Ah, número o quê? De sapato? Número de roupa? Qual é o seu número? Quanto que você quer ganhar por mês? Quanto você quer no seu bolso? Quanto você quer na sua conta? Quanto que você quer livre para que você possa também, né, já que você ajuda tantas pessoas a se sentirem maravilhosas e realizarem seus sonhos, para que você possa realizar os seus sonhos. Gente, se você não tem uma meta para bater, você vai inevitavelmente trabalhar para bater a meta dos outros. Então, eu vou convidar todas vocês agora a pegarem quem tá filmando, etc e tal. Anota no celular, manda pro seu... Você tem um grupo de WhatsApp com você mesma? Todo mundo tem, né? Pro seu grupo de WhatsApp com você mesma. Escreve numa folha de papel, pega um batom, desenha na testa. Escreve o seu número. Até o dia 31 de dezembro, quanto que você vai ter. Por quê? Porque você precisa estabelecer uma meta. E uma meta, ela precisa ser uma meta inteligente, ela precisa ser uma meta smart. Uma meta smart, ela é específica, mensurável, alcançável, relevante e tem um prazo final. O prazo final eu já dei, tá? Essa parte aí tá inegociável, até 31/12/2023. Então assim, o que você quer? Ah, eu quero ter dinheiro, eu quero comprar uma casa, eu quero quitar o meu carro, eu quero fazer uma viagem, eu quero pagar uma dívida, né? O que você quer? A pergunta é, o que isso significa em termos de grana? Quanto que tem que sobrar? E aí a gente trabalha esses dois tópicos, né? Que é a questão do alcançável e do relevante, que é você tem um plano? Porque também é muito insano, né? Você ficar fazendo as coisas sem ter uma meta é perda de tempo. Mas, por outro lado, você ter uma meta e não ter um plano é um negócio meio insano. Então, assim, o nosso desafio é, isso é possível de fazer? Você conhece alguém que tenha conseguido, neste mesmo período de tempo, no estágio de maturidade que você está, alcançar esse resultado? Então, temos que encontrar uma meta que ela dê aquele frio na barriga, né? Que no final, quando a gente bate ela, a gente faz aquele barulhinho do... né? Enfim, o barulhinho que vocês quiserem, tá? Né? O do dinheirinho caindo na conta. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter uma coisa que nos motive a bater essa meta. Por isso que eu falo do quê? Então, assim, tenta atrelar a sua meta financeira a algum tipo de realização. Eu estou juntando dinheiro para alguma coisa, eu quero pagar uma dívida, eu quero colocar meu filho numa escola melhor, eu quero trocar de carro, eu quero ser reconhecida, o que quer que seja. Mas estabeleça o seu número. E quando eu falo estabelecer seu número, é agora, tá? Eu quero todo mundo com um número na cabeça. Então vamos lá, pega o celular, pega um pedaço de papel e coloca aí. E eu tô falando de lucro, tá? Lucro é o que sobra para você. E é já tirando o que a gente precisa reinvestir para fazer o nosso negócio crescer. Então, assim, no final das contas, trabalhei um monte, vendi um monte, reinvesti. Quanto vai sobrar para você fazer o que você quiser com esse dinheiro? Escreveram aí, vou até tomar um copo de água. É que eu sei que esse copo de água é para todos os palestrantes, né? Um copo de água coletivo. Fique tranquilo. Aqui a gente está em casa.
Escreveram esse número? Agora pensa que foco é força. Distração nos destrói. A gente tem que colocar agora a nossa energia nesse número. E por que que ter um número é tão importante? Quando você estabelece um número macro de lucro, você tem que fazer uma conta reversa, né? Que é o seguinte: quanto eu tenho que vender, para quantas pessoas eu tenho que vender, a que ticket médio eu tenho que vender, para quantas pessoas eu preciso demonstrar, quanto que eu preciso reinvestir. Então, é muito importante que a gente pegue esse número e desdobre eles. Faz um para outubro, faz um para novembro, faz um para dezembro, considerando aqui o seu autoconhecimento e o conhecimento que você tem, né, das suas clientes, do mercado que você atua. E começa a criar métricas, gente, para que diariamente você possa fazer a sua gestão. Porque imagina, você sai daqui super empolgada e começa a fazer um monte de coisa. Daqui a uma semana, como é que você vai saber se você não tiver uma meta, se o que você fez te ajudou ou não? Né? Eu adoro, quando eu perdi 13 quilos, eu já vi aqui depoimento de 26 quilos, eu perdi 13 quilos recentemente, né? E eu tinha muita dificuldade de fazer exercício físico. Eu falei, eu preciso de um exercício físico que me desafie. E aí eu comecei a fazer yoga. Por quê? Porque o yoga tem um rolê com a meditação, né? Então quem me segue no Instagram sabe que toda segunda-feira tá eu lá de cabeça para baixo. Então tem uma coisa de meditação, de concentração, de força. Mas yoga tem um desafio. Vocês querem ver o desafio? Fica todo mundo de pé rapidinho. Ai, meu Deus. Não faz ai, meu Deus, não. Que eu falo, meu Deus, é que eu boto pra ficar de pé mesmo, viu? Eu quero ver quem consegue tocar no chão. Olha lá. E eu tô de salto, hein? Ó, maravilhoso. Nossa Senhora. Quem conseguiu tocar no chão, levanta a mão. Agora, quem conseguiu tocar no chão com a ponta do dedo, qual é o próximo desafio? A mão inteira, ó. Então, tem que tocar no chão com a mão inteira. Podem sentar. E aí depois você dança sem salto. Mas esse é o grande lance. Vocês estão... Ó o barulhinho do crack. Eu ouvi vários cracks de joelho agora. Crack. Esse é um ponto importante. Quando eu comecei a fazer yoga, a minha mão vinha aqui, ó, na metade da canela. No dia seguinte, ainda na metade da canela. Depois de 3 dias, ela chegava um pouquinho depois na metade da canela. Então, quando você começa a criar meta, você começa a criar milestones. Você começa a criar uma perspectiva de avanço. E aí o que acontece? Se eu ficava uma semana sem fazer yoga, não tem jeito. O negócio ia ter metade do joelho, né? Então, é o mesmo exercício. Então, se você não tiver um parâmetro, você nunca vai saber se aquilo que você está fazendo está permitindo ou não a você ter avanços. E aí é cansaço físico, cansaço mental e a pressão, né? Pressão da família, pressão do mercado, pressão do banco. É um monte de pressão que começa a cair em cima da gente. Então, gente, isso aqui é dica de ouro, tá? Não viva sem meta. Meta é coisa da vida. Estabeleça você as suas próprias metas e utilize essa meta como parâmetro. Beleza? E aí é bom a gente fazer uma reflexão aqui, né? Porque principalmente nós mulheres, eu não sei quando, em algum momento da vida, disseram pra gente que essa coisa de ficar colocando número, ficar colocando dinheiro, não era coisa que cabia a nós mulheres. Né? A gente tinha que cuidar do lar para que os nossos maridos, né, fossem lá e ganhassem o dinheiro. Então criaram essa perspectiva de que dinheiro é sujo. Quem já ouviu essa frase, dinheiro é sujo? Meus filhos, quando pegam dinheiro e botam a mão na boca, eu tenho que me segurar, né? Porque eu não posso. Dinheiro é sujo, porque eu vou criando os traumas que as pessoas criaram em mim quando eu era criança, sabe? Então, assim, a gente tem que tirar da nossa cabeça esse negócio de dinheiro é sujo. A gente tem que começar a reconhecer o nosso valor. Então, assim, coloquem isso na cabeça de vocês. A partir do momento em que você estabelece uma meta, que você reconhece o quanto você merece pelo seu trabalho, você não está se tornando mercenária. Você reconhece o seu valor. Então, não tenha vergonha de cobrar. Não tenha vergonha de não dar desconto. Eu estou fazendo uma campanha aí nos mercados empreendedores que eu atuo, que é assim, amigo não pede desconto. Amigo não pede, amigo de verdade, compra a preço cheio, compra para dar de presente, porque ele quer contribuir com você. Então, como vocês também são amigas de alguém,
Não façam com os outros aquilo que vocês não gostariam que fizessem com vocês. Então, assim, esse é o nosso desafio. Vamos nos reconhecer e vamos valorizar o trabalho de outras mulheres para que a gente consiga se tornar cada vez mais independentes. Afinal de contas, não existe liberdade sem independência financeira. Beleza? Todo mundo tranquilo aqui com seu dinheiro? Bota assim, eu sou rica. Fala aí, eu sou rica. Se não é ainda, eu vou ficar. Porque esse é um ponto engraçado. A gente tem essa coisa com o dinheiro, né? Que eu não sei de onde vem, mas eu sei muito bem para onde vai. Então a gente tem que aprender a lidar com o nosso dinheiro, a gente tem que aprender a valorizar o nosso trabalho, e isso começa de um reconhecimento próprio. Beleza, agora que todo mundo já tem sua meta estipulada, agora que a gente já está fazendo as pazes com o dinheiro, a gente vai entrar aqui no método e eu vou dar para vocês dicas de como atuar nos 4 momentos do funil. Funil de venda, gente, é um clássico quando a gente fala em vendas. Então, para você fazer um negócio girar, você precisa atrair clientes, tá? Você precisa fazer com que aquelas pessoas que são curiosas, não tem curioso? Ah, quanto que é? Ah, como que funciona? Ah, me manda aí a tabela, deixa eu dar uma olhadinha, vem aqui. Não tem isso? Uma coisa é ser curioso, outra coisa é ser interessado. Então a gente tem que transformar os curiosos em interessados, convertendo eles, e aí a gente tem que se relacionar com esses interessados para que eles efetivamente comprem. E aí, quando a gente fala da atração de clientes, é muito importante que a gente não abuse da sorte. Né? Porque eu adoro colecionar essas frases, né? Toda vez que alguém tira uma foto dessa, eu vou juntando aqui. Então, a ideia não é sair apelando. E a gente sabe que lá na Tailândia, né? Aqui na Bahia não, aqui no Brasil também não, mas lá em outros lugares, o pessoal adora de compre para me ajudar, né? E sai atirando. Hoje, quando a gente fala do nosso trabalho, a gente tem que trabalhar com muito mais precisão. Então, não é simplesmente, eu preciso de clientes. Todo mundo precisa de clientes. A pergunta é, quem é a sua cliente? Então, você conhece o perfil ideal dessa sua cliente? Então, tudo começa por essa perspectiva. Então, se você quer atrair uma cliente, você precisa ter muita clareza de quem são essas pessoas. Então, a gente tem que olhar para o nosso macroambiente, que é o lado de fora. Então, por exemplo, por que o Natal é um período de muitas vendas? Só por causa da festa de Natal ou tem mais alguma coisa? 13º, né? Então as pessoas passam a ganhar 13º, o varejo e a indústria empregam umas pessoas que passam a trabalhar de forma temporária, tem mais dinheiro circulando no mercado. Então esse é um lugar que a gente tem que olhar em termos de tendência positiva. Por outro lado, a competição está cada vez mais acirrada. E a gente não compete somente com outros produtos de beleza, a gente compete por um bolso que é um só. Por isso que quando a gente fala de antecipar as vendas, o 13º vai cair, né? Quem pegar esse orçamento primeiro, show de bola. Tem uma hora que ele acaba, aí a gente apela, né, para um cartão de crédito 1, para o cartão de crédito 2, né, isso, para o boleto, etc e tal. Mas é claro que para a gente, inclusive, quanto mais a gente receber à vista, melhor para o nosso negócio, porque a gente tem mais dinheiro na mão, a gente consegue reinvestir e consegue ganhar atração. Então a gente tem que olhar para o mercado e tentar entender quais são os movimentos. Então essa coisa das datas comemorativas, essas oportunidades que existem por conta de mais dinheiro circulando no mercado. Mas além de olhar para fora, a gente tem que olhar para a perspectiva das pessoas com as quais a gente se relaciona. Então, assim, quais são as dores? Então, por exemplo, quando alguém compra, eu vou ter que confessar, posso confessar? Toda vez que eu confesso isso, depois faz fila de gente querendo bater essa meta. Eu não sei passar delineador. Eu não consigo. Eu já tentei várias vezes, é uma catástrofe. Aí, às vezes, a pessoa vai me vender, aí ela fala, vamos comprar. Eu falo, puxa, mas eu não sei. Então, quando você vende o produto e agrega isso, atrela isso a uma sessão de automaquiagem, por exemplo, você está entregando alguma coisa que vai suprir aquela dor. Porque eu queria estar assim, que nem a Rosana, com esse olho maravilhoso, entendeu? Mas não consigo. Então, nada melhor do que... Depois vocês fazem fila para me ajudar lá fora. Mas eu preciso reconhecer qual é a dor. Muitas mulheres, quando a gente fala do próprio Kit Time Wise, eu não tenho tempo, né? É tudo muito corrida, eu não vou passar, é muito creme, é muito isso, é muito aquilo. Esta é a dor. Então, se você fala simplesmente da característica do produto e não reconhece o que está impedindo a pessoa de comprar aquele produto, que nem sempre é só dinheiro,
né, você não está considerando a dor daquela pessoa. Então você tem que olhar também para as oportunidades. Você tem que olhar também para, poxa, quais são os desejos, necessidades. Então eu queria estar linda, com a pele maravilhosa, com esse olho igual da Rosana, e tudo mais. Então este é um desejo. E o nosso desafio quando a gente fala da venda é como é que eu calibro a perspectiva da dor, o medo de perder alguma coisa, com a vontade da nossa cliente ganhar. É por isso que a gente existe. Outro dia falaram assim para mim, ai, Carol, eu até gosto de vender. Sabe qual é o problema das vendas? Qual que é o problema? O cliente. Aí eu falei, hã? Carol, se não tivesse cliente, eu faria a venda tranquilamente. Eu falei, que beleza, né? Aí eu falei, mas qual é o problema do cliente? Não, porque o cliente, ele é muito indeciso, o cliente, ele não tem dinheiro. Aí eu falei, amigo, se o cliente tivesse certeza do que ele queria comprar, né? Se ele tivesse o dinheiro disponível, ele não precisaria de você. A Mary Kay não precisaria de força de vendas, ia botar tudo no e-commerce lá, tá tudo resolvido. A gente existe porque o nosso papel ele é fundamental. Então, quanto mais a gente mergulha e conhece quais são os reais desejos, necessidades, o que as nossas clientes realmente querem, melhor. E aí tem uma coisa, né? Frase de manhã. Minha manhã falava assim quando eu era criança, Carolina, que Carolina quando tá brava, né? Você não é todo mundo. E só a cliente também não é. Então a gente tem que se lembrar que o argumento que vale para um não é necessariamente o argumento que vale para outro. Então esse é um cuidado muito especial, porque inclusive no mundo que a gente vive hoje, com tanta rede social, a gente consegue perceber. Eu lembro que uma das primeiras abordagens que eu recebi da Mary Kay eu achei demais. Eu fiz um seminário em foi no meio da pandemia, 2020 eu acho, e uma moça mandou uma mensagem para mim, ela falou, Carol, eu comecei a te seguir no Instagram e eu vi que você está fazendo live todos os dias. Uma das coisas que eu percebi, Carol, é que você está abusando dos filtros. Hashtag quem nunca, né? Que tal a gente preparar a sua pele e te colocar com uma maquiagem que te deixe natural, porque eu já percebi que esse é o seu estilo, para que você possa ter menos preocupação, porque o filtro te deixa um pouco borrado, às vezes você fala, a boca vai para um lado, a sobrancelha sobe, você sabe como é que é, né? E eu achei aquilo incrível, porque assim, ela percebeu qual era a minha dor, né? Eu tinha ou preguiça de me maquiar, ou não sabia me maquiar, estava abusando dos filtros, mas queria ter uma boa imagem. E ela, pela abordagem dela, eu a recebi, né? E fiz a minha primeira grande compra. Então é isso que é importante, a gente entender que cada cliente é único. E o nosso trabalho é esse, não é simplesmente sair lista de transmissão toda hora, inclusive porque aí a gente volta para aquela perspectiva da venda, de se tornar aquela pessoa chata que está o dia inteiro mandando vídeo, áudio, lista de transmissão. A pessoa te bloqueia. Vocês sabem que na lista de transmissão, quem não tem seu número, não recebe, né? Então, esse é um ponto importante. Então, assim, qual que é a sua taxa de conversão através de lista de transmissão? Eu acho que é legal a gente ter uma lista de transmissão com determinada frequência que entregue muito valor. Mas a gente tem que lembrar da personalização, porque é ela que vai fazer a diferença. Então, já que a gente está falando de atração de clientes, a gente tem que lembrar que a gente não é todo mundo, o nosso cliente não é todo mundo, o nosso produto não é para todo mundo, e a gente tem que ter um cuidado muito grande para não atrair, inclusive, mais curiosos. A gente precisa garantir, para que a gente não fique cansado, maior conversão. E aí a gente tem, gente, vários canais de tração que a gente pode utilizar para poder buscar, para poder atrair clientes. A gente normalmente fala de duas estratégias, que uma se chama inbound e a outra se chama outbound. Qual que é a diferença, né? No outbound você fala do seu produto, você vai atrás do seu cliente. É aquela abordagem mais ativa. No inbound você começa a criar canais de comunicação para gerar conteúdo relevante, para fazer com que essa cliente venha atrás de você. Pergunta, quem aqui tem Instagram? Levanta a mão. Boa, né? O que vocês postam no Instagram? Porque se ficar postando só produto, para que eu vou seguir alguém que só posta produto? Faz sentido? Não. Então, assim, eu tenho que gerar relevância. Então, é uma frase de impacto que você usa de vez em quando. É uma dica, outra coisa. Não adianta ficar só fazendo reels com você se maquiando naquele modo rápido, sabe? É legal, dá uma entretida, mas não ensina. Então, gente, hoje eu vou dar uma dica de como passar o delineador. Obrigada. Né? Hoje eu vou dar uma dica de como fazer o seu blush. Hoje eu vou te dar uma dica de como utilizar a nossa máscara se você usa lente de contato. Eu tô pensando em coisas pra mim, tá? Então, assim, hashtag fica a dica. Porque quando você vai com dicas pequenas e muito específicas, você começa a entregar valor para o seu cliente. E ele começa a te seguir. E aí, no meio desse negócio, você usa uma estratégia mais outbound, onde você fala de um produto, onde você fala de uma promoção, onde você fala de um novo kit, né? Onde você
mostra aquilo que você oferece para o seu cliente. Então é super importante. Então são 19 canais de atração. Eu vou mostrar um QR Code para vocês. Vocês vão poder baixar um e-book que eu fiz aqui para ajudar vocês nesse processo. Mas eu queria... Muito obrigada. Mas eu queria me concentrar em alguns deles. Então, assim, a publicidade em redes sociais. Então, Carol, vale a pena patrocinar alguns posts? Eu acho que vale, sim. Agora, de novo, você tem que ir lá, atrair muito bem o público, fazer essa segmentação. Isso é uma coisa que pode te ajudar a ganhar mais visibilidade. Mas você não necessariamente vai gerar venda, mas é importante porque a gente está falando aqui primeiro da atração. Outra coisa, marketing de conteúdo, que foi o que eu falei. Então, usa os seus stories para entreter, abre caixinha de perguntas, faz enquete, entrega valor para os clientes antes de tentar extrair valor deles. O oitavo, para mim, é fundamental, que são as parcerias estratégicas. Então, uma coisa hoje que é muito utilizada por qualquer empreendedor são os influencers. E não precisa ficar pagando os influencers caro, não. Né? Pessoal, eu não vou falar isso, que depois o pessoal vai ficar me dando kit, né? Mas sempre que alguém me dá uma lembrancinha, eu vou lá e faço a gentileza de retribuir. Você pode fazer isso de uma forma mais estratégica, mais profissional. Por quê? Porque as pessoas, elas desconfiam das empresas e confiam nas pessoas. Então, se alguém da minha rede, que é alguém que eu confio, tá falando bem daquele produto, daquele serviço, daquela pessoa, eu tendo a me interessar mais com ela. Então você pode fazer parcerias estratégicas, não necessariamente com influencers, mas com a sua própria rede de amigos. Então sabe quando aquela amiga que ainda não assistiu minha palestra pede aquele desconto? Você fala, vamos fazer o seguinte, eu te dou um desconto, mas em troca eu quero que você faça um post com os meus produtos. Que você pegue um depoimento da professora que recebeu o kit de presente de Dia dos Professores agora dia 15. Então, assim, você faz uma troca, porque desconto de negociação é contrapartida, certo? E isso também serve para as parcerias estratégicas com empresas. Então, nesse momento agora que a gente vai viver, tem muita empresa fazendo. Então, tem Outubro Rosa. Então, eu não sei como que vocês estão em relação a isso, mas tem muita empresa fazendo de ação de Outubro Rosa. E nessa ação de Outubro Rosa tem muita questão de automaquiagem. Então, esse é o momento de você ir lá, oferecer o seu serviço para deixar a mulherada bonita, para tirar uma foto todo mundo de rosa, né? E aproveitar para poder vender os seus produtos. Então, se conectar ao B2B, que é o negócio empresarial, é um canal para que você consiga conquistar mais clientes que estão fora hoje do seu alcance. Então, pense também em parcerias estratégicas, com pontos de venda perto da sua casa, com outras pessoas que vendem outras coisas. Então, assim, quanto mais a gente conseguir ampliar o nosso espaço, mais ele vai se tornar mais largo e mais a gente vai conseguir conquistar espaço. Né? Criação de comunidade. Então, às vezes, é muito legal você fazer um close friends no Instagram, ou o Instagram agora tem aquele canal, vocês já viram lá? Eu, por exemplo, no meu Instagram, eu só falo de vida, é frase sobre a vida, eu com as crianças, não sei o que, mas eu tenho um canal chamado canal Bora Bater Meta, e ali eu compartilho um conteúdo específico para quem se interessa em dicas de vendas. Então, você pode criar um canal, você pode criar um grupo de WhatsApp fechado, você pode criar um grupo no Telegram, que é exclusivo e que tem essa coisa do apoio. E você pode também se conectar com outras empreendedoras que fazem outro tipo de serviço para poder criar uma espécie de combo. Então, a gente tem que se atentar muito, agora mesmo. Tem muita quermesse acontecendo. Eu não sei como é que está aqui em Salvador, mas eu lembro que aqui na Praça Nossa Senhora da Luz sempre tinha uma. Então, assim, às vezes é um momento oportuno de você se juntar a alguém. Pô, vamos rachar aqui um investimento para poder fazer essa venda? Então, se conecte a uma outra comunidade. Outra coisa, o seu programa de afiliadas, que é o que a gente já faz de alguma forma com as nossas anfitriãs. Então, assim, cara, você me recebe, chama suas amigas e eu te dou, né, um brinde. O marketing offline, que ainda funciona. Então, de vez em quando, vale a pena você fazer um panfletinho, você distribuir no seu condomínio, né? Você tentar, com algum tipo de parceria, fazer um anúncio no jornalzinho do bairro. Então, tudo isso são estratégias que podem ser utilizadas por nós. E a venda direta, né? Que é exatamente essa abordagem que a gente faz às nossas clientes, às nossas consumidoras, para que a gente possa demonstrar os nossos produtos conhecendo as suas necessidades e desejos. Beleza? Então, para quem se interessar, tá aqui. É só baixar pelo QR Code. Eu não posso demorar muito tempo nessa página. Então, se alguém não conseguir pegar o QR Code, depois vocês jogam nos grupos de WhatsApp que vocês tiverem lá o link. E aí vocês conseguem algumas dicas práticas de como fazer uma prospecção mais efetiva. Porque se a gente quer lucrar mais, a gente vai ter que vender mais. E não adianta só vender mais para quem já compra da gente. A gente vai precisar aumentar o número de pessoas com as quais a gente se conecta. Beleza?